Olá, meu nome é Danilo, sou psicólogo e psicanalista e eu gostaria de, antes de mais nada, dizer que eu estou gravando esse vídeo porque é mais um meio de comunicação, né? Eu tenho alguns textos no site, tenho também agora alguns vídeos porque eu acho que é uma maneira de alcançar um maior número de pessoas que estão procurando ajuda e conhecimento. Então, a primeira pergunta é o que é a depressão. A depressão ela é caracterizada pela seguinte questão, pela seguinte coisa, né? Uma tristeza contínua, diferente de uma tristeza momentânea, é algo que passa de uma semana, por exemplo, é algo que vem acompanhando o sujeito durante um longo período, meses, dias, meses, anos, né? Não está linkada necessariamente a um fato, às vezes está linkada a um fato, mas esse fato só desencadeia todo o processo depressivo, né? Mas não necessariamente está linkada, por exemplo, à morte de um parente próximo. Não, ela pode surgir do nada, a pessoa pode simplesmente começar a ficar abatida. Fique atento às modalidades de tratamentos que são oferecidas por aí. Então a gente tem opções inúmeras na internet mesmo, basta você digitar no Google tratamento de depressão que você vai ver uma infinidade de tratamentos. Só que muitas vezes os tratamentos não são adequados, né? Muitas vezes os tratamentos que são fornecidos não são adequados. E as pessoas, por falta de conhecer, por falta de estudar o assunto, acabam caindo naqueles que são mais tentadores. Ou seja, os tratamentos que oferecem uma cura rápida, né? Outro dia eu estava buscando no Google e eu vi um tratamento que oferecia a cura após a aplicação de 7 exercícios diários. Né? Então eu acho isso, infelizmente, uma calamidade. Existem 2 caminhos possíveis para se tratar a depressão, né? O primeiro caminho, o caminho que eu acho mais aconselhável, é o doente procurar primeiramente um psicólogo, um psicanalista, para conversar sobre o que está acontecendo, para identificar o que é. E segundo, o psiquiatra, se for necessário, para o uso de medicação. Ou então, né, o outro caminho que também acontece muito, é as pessoas procuram primeiro o psiquiatra, e esse psiquiatra vai oferecer a medicação para o tratamento e indicar, muito provavelmente, a terapia. Então eu acho que são esses os 2 caminhos possíveis. Quando que é necessário inserir o medicamento no tratamento da doença, né? Então essa é uma pergunta um pouco complexa, que a gente tem diversas opiniões na academia, né? São pessoas que defendem muito a medicação, pessoas que são totalmente contra a medicação. Então a gente vê bastante essa discussão no meio acadêmico, entre os profissionais, principalmente entre os psiquiatras e os psicólogos, discutindo esse tema, que é bem recorrente para as pessoas que estão com essa doença. Então eu vou expressar minha opinião. Qual que é a minha opinião? Eu acho que a medicação ela é muito boa sim, só que ela tem que ser utilizada somente em alguns casos. Em quais casos? Nos casos mais graves, né? E o que são os casos mais graves? Os casos mais graves é quando a pessoa não consegue sair de casa, ela não tem a iniciativa sequer de procurar um psicólogo,
um psicanalista para o seu tratamento. Enfim, eu acho que esses são os casos mais graves que devem sim iniciar o tratamento através da medicação em conjunto com a terapia, com a análise, né? O que eu não acho viável no tratamento da depressão é somente o tratamento através da medicação, né? Eu acho sim que a medicação é uma coisa muito boa, só que a pergunta que eu sempre faço às pessoas que preferem ou optam em utilizar apenas o tratamento medicamentoso é possível que a gente cure? Primeiro, é possível que a gente trate uma doença que envolve sentimentos, pensamentos e emoções através somente da medicação, né? A medicação, ela vai agir quimicamente no seu cérebro, ela vai proporcionar a você um bem-estar mais rápido, né? Porque simplesmente tem uma química acontecendo, né, que te causa um mal-estar, e você utiliza a medicação e já começa a sentir um bem-estar. Só que o que te levou a ter essa questão, esse mal-estar, né? Muito provavelmente foram seus pensamentos, a maneira como você vive, a maneira como você sente e experimenta a sua vida, né? E sente as suas emoções e experimenta a sua vida. Então eu acho sim que o medicamento é algo muito bom, só que ele tem que ser bem pensado antes da utilização, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, para não cair apenas no tratamento da medicação. Senão, após um tempo, você tira a medicação e muito provavelmente o doente retorna com os sintomas da depressão. Existe cura, né? E quanto tempo isso leva? Infelizmente, nós não podemos falar que existe cura, né? Essa é uma doença que muitos sabem, de muitas pessoas no mundo. Atualmente são mais de 350 milhões de pessoas no mundo diagnosticadas com a depressão e, infelizmente, a gente não pode falar que existe uma cura para isso, né? Só que isso também não é algo negativo. A gente não está falando de uma doença biológica, por exemplo, quando a gente fala da AIDS, né? Existe cura para AIDS? Não. Putz, que chato. Não é isso, né? Aqui a gente está falando de doenças mentais e psíquicas. E quando me perguntam sobre isso, eu devolvo a pergunta da seguinte maneira: para a vida, existe cura? Né? A vida, ela não se cura, a vida se vive. Então a resposta para essa pergunta mais cabível é essa: não existe cura, existe melhora, existe uma mudança de pensamento. Muito obrigado.